que te fez ser alguém que já era bem-sucedida no mercado imobiliário, começar a querer ensinar os outros, a falar, a destravar os outros, a vender, a negociar, a falar? Da onde que saiu isso? Saiu da dor. Da dor? Que dor? Saiu da dor. Saiu da dor de olhar que você pode ter todas as coisas, ou imaginar que você tem todas as coisas e no final você não tem nada. E quando a gente olha para tantas mulheres, tantas pessoas que passam por situações assim, não tem como você não falar sobre isso, Pablo. E é engraçado porque quando eu comecei a ser instigada por você, né, a falar sobre abrir mentoria, ter os eventos, eu entrei numa confusão porque eu não queria falar sobre o mercado imobiliário. Eu queria falar sobre coisas da minha história, aquilo que me fizeram chegar até lá. E aí hoje, conversando com tantas pessoas, com tantas mulheres, trazendo tantas pessoas para perto, eu sinto que sim, que foi por conta da minha dor. Da dor de ter divorciado, da dor de ter quebrado. Não foi só coisas boas, né? O que foi pior, quebrar ou divorciar? Divorciar. Divorciar. Divorciar, com certeza. Porque o dinheiro você recupera, né? A família também você recupera, assim como eu recuperei a minha. Mas passar por essa dor, você sofrer os apontamentos, principalmente sendo mulher, acaba sendo... Tem gente que responde que pior é quebrar, sabe, né? Eu imagino que sim. Tem gente. Eu imaginei que você ia dar essa resposta mesmo, mas o que te fez acompanhar o que a gente faz ou chegar nesse tal de método IP? O que foi que aconteceu? Outubro de 2022, outubro de 2022, eu estava na pior fase. Eu estava há 4 meses num looping de álcool, droga e remédio. Então, eu tomava um remédio para acordar, tomava um remédio para dormir, usava droga e bebia. Tudo num bololô só. Com 10 quilos a mais, eu tinha recém ido para Itapema, depois de ter ficado 13 anos no mercado de Florianópolis. Tinha recém ido para o mercado de Itapema, muito desafiador, era uma outra situação. E um dia os meninos, que hoje são os meus sócios, mas na época eles prestavam serviço para mim de marketing. Eles caminharam com você lá em 2018, fizeram alguns trabalhos. E aí um dia a gente estava sentado numa mesa de pôquer que a gente tem lá em cima do nosso escritório, e eles olharam para mim e falaram o seguinte: bom, você precisa fazer alguma coisa. Você tem que ir para o método IP, porque senão você vai quebrar. Em 2018 ou não? Não, em 2022. 2022. Eles tinham ido já há muito tempo. Há muito tempo. Te acompanharam lá atrás, fizeram muitas coisas já contigo. E eles tinham já tinha essa veia, porque eles vieram do mercado digital de lançamentos. E a gente se conectou porque nós fizemos o primeiro lançamento em Santa Catarina, 100% online, do mercado imobiliário. Na época, até quem fez a minha assessoria foi o Pereira Morim, ele foi para lá, me ajudou, e nós fizemos um lançamento 100% online. Eu não gostava de você, Pablo. Você sabe disso? Sei. Sabe? Eu comecei hoje falando disso. Por que você não gostava? Porque a gente tem um hábito, muitas vezes, de julgar a pessoa pela forma como ela fala, pela forma como ela se porta. E as pessoas me achava arrogante? Sim, porque eu estava abaixo, né? Estava quebrada, estava emocionalmente destruída. Então, ver uma pessoa falando com segurança acerca de algumas coisas te causa um certo ranço, muitas vezes, se você não está preparado para aquilo. E aí, Pablo, eu falei assim, então eu vou nesse negócio aí. Paguei em 12 vezes, era 12 mil reais. Na época. Doeu mais pagar o método IP do que pagar o conselheiro. Assistindo agora, o método IP não é 12 mil, é 20. Ela entrou quando era 12. E o conselheiro custa 350 mil reais. Ela acabou de falar aqui. Comprar um negócio de 20 doeu mais do que comprar um negócio de 350 mil. Por quê? Porque você ainda, quando você não acessa essa frequência, isso parece ser algo muito distante da tua realidade. E aí, você acha que não tem a ver com a forma de você se valorizar, o jeito que você se olha? Porque as pessoas pensam que vai comprar, por exemplo, o IP, uma mentoria sua, que seja minha ou de qualquer outro, a pessoa pensa que ela está comprando e dando o dinheiro para o outro. Ela está, na verdade, comprando um acesso para ela. Exato. Tipo, experiência, acesso, ações, network. A pessoa não entende que é sobre valorizar ela. Sim. Então, as pessoas, no fundo, elas não têm raiva umas das outras. É o jeito do cérebro de te afastar de pessoas que têm aquilo que você carrega. Uau. Só que você não sabe acessar. E aí, quando você vê, o que aconteceu? Aí eu fiz exatamente isso que você falou. Eu vou lá. Se for ruim, pelo menos eu vou aprender alguma coisa.
E aí eu aproveitei seria a minha primeira viagem sozinha, dirigindo. Ah, Então vamos enfrentar esses 800 quilômetros e vim. Foi uma treta lascada na estrada e um monte de engarrafamento, tipo, tudo conspirava para dar errado. E aí vim para o método IP, sentei mais atrás, não tinha comprado acesso na frente, enfim. E eu lembro que eu fiz uma pergunta. Uma mulher fez uma pergunta para você relacionada a alguma coisa a divórcio, e a forma que eu interpretei, foi errada a forma que eu interpretei naquele momento, porque estava de acordo com a minha dor, fez com que eu te rebatesse com uma pergunta, e você me destruiu. fez isso? Foi, Marçal. Você fez isso, padrinho. Eu virei, peguei e falei, eu quero perguntar para esse cara. Levantei a mão. Aí, por que você está falando que uma pessoa que é divorciada, ela não tem mais o direito de ser feliz? Um negócio assim. Tipo, Eu nunca falei isso. Eu sei que não. A forma como eu interpretei aquilo é loucura. Porque você fica buscando uma forma de falar que o outro está errado para o quê? Para compensar aquele erro que você mesmo cometeu. Hoje eu entendo isso, né? E aí você olhou para mim e falou assim, eu lembro que você sentou, assim, daí você falou assim, me perguntou alguma coisa relacionada ao meu ex-marido, e aí você falou, você porque você está aqui bonitona, sentada, podendo aprender alguma coisa, mas você está olhando para o que ele está passando, alguma coisa assim, você me falou. Assim, criou um triplex na minha cabeça. Falei, desgracido desse cara. Aí, nesse IP, você abriu o primeiro conselheiro. Eu subi. Na época era 150 mil reais. Foi quando o Wellington e a Morgana entraram. Era 150 mil reais. Daí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, acho que não é hora. E aí, sabe o que eu fiz, Pablo? Me conectei com o Maurício, do staff, e eu vinha servir em quase todos os eventos. Você não entrou nessa turma? Não, eu não entrei. Eu não entrei nessa turma. Desculpa, qual foi a história que você contou? Porque tem que ter uma história. Você quer subir, mas você põe uma história. A história é uma desculpa que às vezes te afasta 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro, 100 quilômetros da realidade. Então a história tem que ser forte para te afastar da realidade. Olha que louco, nós estamos no futuro falando que ela entrou. Não só entrou, mas ela foi uma das primeiras, acabou não entrando na primeira. A gente virou sócio, amigo, e agora tem um problema. Espera aí, só um pouquinho. Aqui no futuro deu certo? Deu certo? A história que eu contei era a minha história de vítima, que eu contava até pouquíssimo tempo atrás, a história do divórcio. Essa era a história. Tudo não podia porque, coitadinha, ela está separada. Eu fui ter essa clareza tem, sei lá, meses. Até quando que eu vou ficar usando essa história de vítima sobre isso? E aí, naquele dia, eu contei essa história. E aí, olha que engraçado, Pablo. A primeira reunião do conselheiro dessa turma que eu não entrei, o Wellington e a Morgana estavam lá na minha empresa. Eles abriram, foi a primeira reunião que vocês tiveram, foi lá. Foi lá. E aí eu sei que eu ficava em São Paulo, tipo, uma semana, porque eu estava em Santa Catarina, né? Os meus negócios continuam lá. Ficava uma semana, servia, ajudava a limpar banheiro, ficava num apartamento, dividia com uma moça. Eu lembro que um dia, Pablo, eu me encostei na porta, assim, ó, de staff, com um negocinho de bonitinho, de roupa de preto, né? Eu brinquei que hoje que eu vim de staff. Eu estava encostadinha, daí eu comecei a falar assim, Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo um apartamento com uma pessoa, um apartamento de 30 metros quadrados. Eu estou vindo aqui ajudar a limpar banheiro. Que diacho é esse que eu estou fazendo? Eu ficava me perguntando isso. Esse banheiro que você está falando é staff do IP. Isso, tipo, de ir lá ajudar a organizar as coisas, deixar, tipo, né? O que eu estou fazendo? Que rolê é esse? E aí, Pablo, eu lembro que eu ia, catava cadeira, e catava as coisas, e queria ajudar a carregar os trem, tudo. E aí as pessoas chegavam para mim, assim, e falavam assim, viu? Arruma as toalhas, você não precisa carregar a cadeira. O que? Você acha que está falando com quem? Eu, forte desse jeito aqui, eu carrego tudo. Pega o masculino. E achava que podia todas as coisas daquilo ali. E aí, quando teve um antigo player que foi fazer um evento lá em Itapema, eu fui receber ele, fiz um podcast lá no escritório e tudo mais. Ele me convidou para vir para uma imersão aqui, que você estaria nesse almoço. Aí fui, os meus sócios ainda não eram meus sócios, paguei para os meninos virem, a gente comprou a cadeira da frente, e aí quando eu cheguei, eu olhei para aquela situação, aquela frequência, e falei assim, não é aqui que eu quero estar. E aí eu lembro que eu falei assim pro Wellington, né, que hoje é CEO, que é meu sócio, eu falei assim, Wellington,
pode falar para o financeiro separar tal dinheiro porque eu vou entrar no conselheiro. Estava rolando o Million Day, o conselheiro Day, não, o IP de um dia, do Million Day, isso mesmo. Aí eu lembro que eu fui e falei para o Maurício, falei assim, Maurício, a hora que ele chamar o pitch, pode me dar pulseirinha que está decidido que eu vou entrar. E aí o dinheiro já estava separado, eu sentei na cadeira contigo, mas assim, ó, com muito medo. Muito, Pablo, eu lembro que você entrou. E você sentou. E daí você começou a dar um discurso, né? Se alguém aqui tiver uma treta, qualquer treta, já avisa agora que não vai fazer parte. Rodou um filme na minha cabeça. Assim, meu Deus, será que eu tenho algum problema com a receita? Será que eu tenho... Juro pra ti. Juro pra ti, Quem não Paulo. sabe o que é, quando alguém entra na minha mentoria, fica todo mundo assim, nossa, o Marçal precisa de mentorados, né? Eu entro dentro da sala e falo, repete comigo todo mundo, eu não sou sua babá, eu não estou precisando de ninguém aqui. Se você tiver treta escondida, vocês vão ter que contar. Se tiver treta, é para ir embora agora. Eu faço de tudo para a pessoa subir, mas depois eu faço de tudo para ela não ficar. Verdade. Aí quem subir, quem conseguir ficar, beleza, aí é problema dele. Sabe o que eu lembro? Eu não sei se você lembra, naquela turma de conselheiro, vocês foram lá em casa, não foi? Sim. E eu lembro de ver você assim, querendo resolver todos os problemas de uma vez. E eu te falando, mesmo conselho que eu dei para a Patrícia, a parada do divórcio, luta com tudo que você puder para restaurar o casamento, lembra? Uhum. E eu falei, se guarda, não deixa ninguém chegar perto. Por quê? Porque você chega num lugar, ao invés de crescer, você vai atrapalhar, querendo, por conta de uma carência, sei lá o quê, você já quer resolver o problema. Eu falei, se fecha nesse assunto e gasta energia toda para você crescer como pessoa. Você lembra disso ou não? Lembro, você usou até uma analogia falando sobre a Bolsa de Valores. Acho que alguém falou disso aqui. Você lembra disso? Como é que foi? Fala o dia que você lembra. Gente, vocês não têm noção. Tipo, eu era a rainha da lapada. Eu pensava que você me odiava. Juro. Eu falei, não é possível. Eu sabia que eu ia embora chorar. Juro, Você Pablo. ia embora chorar? Eu ia embora chorar. Olha só que loucura. Às vezes eu ficava um dia inteiro trancada. Eu falei assim, cara, não é possível. O que eu tô fazendo aqui? Porque eu fazia as perguntas e tu tal. Fazia pergunta e tal. E eu continuava fazendo pergunta. Mas é porque eu estava entendendo que eu estava crescendo e precisava daquilo. E aí você falou assim, vocês precisam entender que o valor de vocês na Bolsa de Valores está muito baixo. Assim, olha a história. Aí eu assim, mas como assim meu valor está muito baixo? Eu não estou entendendo. Eu me achando, né? Achava que estava pronta. E aí, não, vocês precisam primeiro crescer como pessoa para a curva apontar lá para cima e aí alguém querer comprar vocês, porque o valor de vocês está muito baixo. Quem ouve de fora pensa, ele é um monstro falar isso. É o seguinte, se você quebrou a empresa, suas ações estão lá embaixo. Se você quebra combinado, se você divorcia, se você faz várias coisas que aos olhos de quem está de fora e não sabe como que isso foi gerado, as suas ações no mercado, elas caem. E se você tentar negociar essas ações sem mostrar nenhum tipo de melhora, que jeito você vai vender as ações? Porque se você comprar na baixa, por exemplo, a Carol comprou na baixa, mas apontado para cima. Você comprar na baixa sem saber para onde que está indo, você pode perder todo o seu capital. E energia, capital é energia. Uhum. E eu estava rindo porque teve gente que já sentou aqui contando a mesma história. De tipo, você falou isso, eu fiquei com raiva. Às vezes você só precisa de alguém para falar aquilo que ninguém dá conta de te falar. Exatamente. Me fala uma coisa, o que foi a principal coisa que você mudou no IP e a principal coisa que você mudou no conselheiro? A principal coisa que eu mudei... Que tipo assim, foi uma doideira, você falou, não, agora já era. Foi eu ter conseguido sair da operação das empresas. Isso foi bom? Não. Fala sobre isso. Olha, naquela época tinha sido um crescimento de 10, a gente hoje fala em 27 vezes. Explica aí que ninguém entende isso. Fica sempre alguém me cobrando, mas esse tanto de aluno dele, alguém fica rico? Escuta, cara, vai falar aqui, vamos ver se faz algum sentido. Olha só, durante 13 anos de construção, eu era bem conservadora. Eu terminava uma obra, precisava ter o dinheiro para então eu começar outra, bem medrosa nesse sentido, mas pé no chão. E estava tudo bem, estava dando certo dessa forma. Em 13 anos de mercado imobiliário em Florianópolis, eu vendi 170 unidades de apartamento, que eu comprei o terreno, construí, eu e meu ex-sócio, e vendemos. Em um ano de mercado imobiliário em Itapema, depois que eu saí da operação, nós vendemos 170. Uau. Em um ano.
A gente fez um faturamento, Pablo, no ano passado de 130 milhões, e a gente tem já fizemos esses 130 até o momento, a gente tem uma projeção de 220 até o final do ano. E então a gente já está lá hoje com um VGV de $500 milhão. Então, tipo, não... Só que é engraçado, Pablo, que assim, isso não é uma coisa que me... Como é que eu vou te falar? Nossa! Não. Porque eu fui vendo a construção do que com isso foi sendo feito, sabe? Sabe quem fica impressionado com o faturamento? Quem não cresce, o faturamento dela cresce por alguma coisa, ela fica olhando inclinado assim, ó. Agora, quando você cresce, igual você cresceu, mais como pessoa do que com dinheiro, é por isso que você tem essa fala. Você olha o dinheiro daqui, ó. Aí tá crescendo, o código para todo mundo. Faz sua cabeça valer mais que seus negócios. Exato. Porque isso vai te dar paz. Por quê? Tem sócio que eu falo para ele, está trabalhando muito. Quem trabalha muito não tem tempo para prosperar. A pessoa não bota fé. Se você pegar hoje, da hora que eu acordei até a hora que eu cheguei aqui, a parte inteira da manhã eu estava fazendo um monte de coisa que nada tem a ver com o trabalho. Só cuidando da minha vida, só desfrutando primeiro. Primeiro desfrute, sempre. Então eu vejo que alguns não entendem o recado. Quando alguns começam a entender, só de deixar algumas atividades para outras pessoas, o cérebro já libera energia para prosperar. A pessoa começa a enxergar a si próprio diferente, os outros, a vida. Fala, então é nisso aqui que eu vou investir energia. Então, essa parada que você ganhou, um dos principais ganhos, né, de desfrutar mais e de sair do operacional. Então, isso foi revolucionário para o crescimento avassalador. Foi, Pablo, porque eu tinha os meus negócios como se fosse tudo na minha vida. Como em 2015, eu fiz o meu primeiro milhão com 26 anos. Primeiro $1 milhão em patrimônio. Com 28 eu perdi tudo. Uau! Eu ia falar assim, ó, você conseguiu bater meu recorde, que eu fiz com 27. 26 anos e Você com fez 28, com 26. porque a cabeça não era do milhão, Pablo. Então, eu sempre gostei muito disso de, por exemplo, eu vendi um apartamento, eu já tenho que caçar um outro para comprar. Porque eu sempre quero ter as minhas catiras lá, como você fala, né? Uma coisinha ali guardada em outro. O meu é o brick. Sempre tem que ter um brick. Sempre tem que ter um brick na mão. E aí, em 2015, acabou que eu me envolvi num negócio de confeitaria, de franquia. E aí, sempre como eu gosto de fazer tudo muito bonito, muito lindo, investir. E aí, no final, deu tudo errado. E aí, uma das coisas que eu ressignifiquei, isso também é um grande ganho do conselheiro, eu fiquei 5 anos com esse peso dessa falência, né, de ter quebrado nisso. E aí, teve uma vez das coisas que você nos ensina sobre aquilo que a gente tem que gastar energia para prosperar e não correr atrás do corvo. Larga essa dívida, larga isso que ficou. E na hora parece que é uma loucura, né? Que é loucura. E aí eu fiz um diploma de Harvard. Então eu tenho um diploma, essa foi a minha forma de conseguir configurar na minha mente. Para se perdoar, para liberar os outros e para liberar espaço na cabeça para continuar prosperando. Eu não fiz Harvard, eu não me formei, mas eu tenho um diploma de R$1 milhão. Significa o seguinte, se você já tem um diploma, não há necessidade de tirar um segundo diploma do mesmo curso. Então é só interromper emocionalmente o que está acontecendo. Prega o diploma lá de R$1 milhão, de besteira que você fez, você é doutor naquele assunto. Não caia mais naquilo. E tchau. Hoje, quando alguém me oferece alguma coisa que parece com aquele curso, eu falo, eita, esse diploma eu já tenho, não quero não. Sim. Esse é o código. Exato, você vai ficando, como que você fala? Velhaco. Velhaco, ou safo. O safo, você vai ficando safo naquele negócio, tu vai conseguindo tatear o que a pessoa está querendo na verdade com você, né, Pablo?